Bem-vindas ao podcast Berenice Disse, a Jornada Feminina, nosso primeiro episódio. Então, vou me apresentar primeiro, já que estamos aqui nesse primeiro episódio. Eu sou Berenice, tenho 43 anos, sou mãe do Bruno, mãe da Ana Júlia. O Bruno está aqui comigo, meu sócio, meu super incentivador. A Ana Júlia está lá no auge da adolescência, com 15 anos. E sou fisioterapeuta com especialidade em uroginecologia e sexualidade humana e também autora do livro Diário de Adeline. Então, a jornada feminina, né, que é algo que eu venho apaixonada por ela já há alguns anos, né, desde lá da sala de yoga, que eu estava só como professora de yoga, sempre gostei muito de estar conversando com as mulheres, de estar ali junto. E vejo que temos muito o que falar sobre ela. Então, o podcast ele vai ser especialmente para a jornada feminina, para todas nós mulheres múltiplas. E esse episódio e provavelmente os próximos vão ser especialmente para uma fase tão desafiadora da nossa vida, que é a fase de mães. E aí, além disso, mães de adolescentes. Né? Por que falar de adolescência é algo tão importante? Eu mesma fui mãe na adolescência e tem uma frase muito clássica que eu costumo trazer, que é: eu me vi mãe durante muito tempo antes de me ver mulher. Né? Então, a maternidade foi algo muito forte na minha vida e é a minha impulsionadora também da vida. E agora, especialmente na adolescência da minha filha, já passou a adolescência do Bruno, a gente até esquece um pouco, né? Depois que passa, mas vivendo o auge da adolescência. Então a gente tem muito que falar e por isso, né? E especialmente por isso, convidei você, né? A doutora Giane Ceconelli, é isso? Sesconeto. Sim. Doutora Giane Sesconeto, para estar aqui comigo nesse bate-papo gostoso, para a gente falar especialmente sobre a especialidade dela, que é médica, especialista em ebiatria, que é a medicina responsável pelo adolescente. Então, bem-vinda, doutora Giane. É um prazer ter você aqui e gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco de você para a gente. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz de recebê-lo. Eu gosto, pode me chamar de doutora Gi, né? Assim, eu gosto dessa intimidade. Como você falou, eu sou pediatra, mas dentro da pediatria a gente pode fazer especializações. E a minha especialidade é a medicina do adolescente. Então, a gente não ficou num órgão, né? No gastro, no cardio, no dermato. Eu fui para uma faixa de idade, que é dos 10 aos 19 anos, o adolescente pela Organização Mundial da Saúde, mas também temos o termo juventude, que vai até 24, 25 anos. Então, esse período da vida, o pediatra, o que ele faz? Ele vê o desenvolvimento, né? Essa aquisição, esse amadurecimento do ser humano. E é muito lindo a gente acompanhar isso. Então, vê lá, eu tenho pacientes, né, que eram assim, pequenininhos e hoje eles me passaram. Então, ver todo esse desenvolvimento é o que a medicina do adolescente acompanha e é muito uma medicina preventiva. E a gente não tem muito essa cultura no nosso país, né? De ter. A gente vai muito. O que os meus alunos falam assim? Eu achei que adolescente só vai para emergência ver a dor da garganta ou vai no psicólogo, né? Que medicina do adolescente é essa? Que as mães não sabem o que o médico do adolescente faz. A gente é médico, a gente vê todas as questões, eu gosto de dizer, é uma abordagem biopsicossocial. A gente vê muito amplo. Não vê só a questão da alimentação, do sono, da puberdade, crescimento. A gente vê também as questões emocionais, os transtornos de saúde mental e as questões sociais, tanto da escola como de relacionamentos, então dificuldades de aprendizagem. É muito amplo. E aí a forma da gente atender o adolescente é muito diferente de atender uma criança ou atender um adulto. Então, a linguagem que a gente usa com adolescente é muito diferente. Mas o que me fez, né, trabalhar, as pessoas me perguntam assim, por que você escolheu
buscar a adolescência, né, para estudar. E aí tem muito a ver com a minha história de vida, né? Eu sofri um abuso sexual infantil com 7 anos de idade, que é uma idade marcante, né? E depois eu sofri um estupro quando eu vim do interior para a capital para fazer o pré-vestibular, de um desconhecido daí, porque eu não estava desperta para essas questões, eu me distraía, eu tinha ido estudar na casa de um colega, e quando eu estava descendo aqui a Felipe Schmidt, estava tudo escuro, era um domingo, não tinha ninguém nas ruas, e eu parei na frente de uma loja de sapatos, eu gosto de dizer assim, né, bem distraída, o sapato que a minha amiga tem, queria ter, mas eu não tinha dinheiro e tal, e nisso um homem estranho se aproximou e começou a dizer que eu podia ser modelo, naquela época não era influencer, né, era modelo mesmo, e aí eu percebi essa sedução, mas olhei em volta, não tinha ninguém, e aí o medo te paralisa, né? E eu não consegui ter reação, e essa é uma das coisas mais importantes para a gente tratar como prevenção, porque se a gente prepara a adolescente para ela saber como reagir, né? Então, se a gente faz tem essa roda de conversa antes sobre situações e dá uma possibilidade de reação mais eficaz nesse momento, a gente não paralisa, porque quem nos paralisa é o medo, né? Então, o medo faz com que você vá fluindo até a hora que você consegue. Agora eu consigo sair daqui, né? Agora eu consigo fugir daqui. Então, eu acredito muito nisso, nessa prevenção, e que a gente tem tabu em falar desses assuntos, a gente não consegue abordar muito bem eles em casa, as mães se desesperam, mas o que eu vou falar? Tá chegando a hora, até da menstruação, né? Então, não sei o que eu vou falar, o que eu já posso falar, qual é a idade que eu posso abordar. Então, é isso que eu acredito, e por isso eu vim fazer esse trabalho, que tem tudo a ver com a minha história. Com certeza. E é algo muito forte, né? A forma que você traz até a tua história, né? Eu também passei por um abuso e tenho dificuldade de trazendo isso, né? Como que foi para você essa virada de chave, assim? Foi recente com a ida para a rede social ou você já vinha antes se trabalhando e colocando isso na família, por exemplo, porque você conta detalhes da tua família, né, na tua rede. E eu me identifiquei quando você falou e foi algo, assim, forte para mim, porque também foi um tio meu, né? E eu, foi profundo, né? Foi um... É que quando a gente é criança, a gente não tem noção do que está acontecendo. E acho que uma das coisas que as pessoas que trabalham com isso não falam, e que é algo que é muito forte em mim, é assim, não era ruim, né? Era uma pessoa que você confia, né? A minha mãe me deixava lá porque confiava naquela família, né? Na casa da minha nona, era o meu tio. E eu não achava que estava acontecendo nada de ruim. E as sensações que o corpo nos produz é gostoso. Então, por que você vai achar que é algo ruim, errado, que você está sendo molestada? A criança não tem essa noção. Né? Eu só tive noção por causa do que aconteceu depois, né? Da briga, da discussão, de eu ir parar numa médica ginecologista que eu não sabia nem para que servia essa médica, o que eu fui fazer lá, e não teve uma conversa acolhedora que pudesse me explicar, né? Até porque acredito que é esse despreparo dos adultos de lidar com as situações, e fiquei muito tempo desconecta da família, né? Paterna, vamos dizer assim, que era onde a gente convivia mais. E eu não entendia por quê, né? Por que isso aconteceu? Aí depois, quando eu já tinha uma certa idade, aí me explicaram, e aí eu fiquei anos sem querer falar com esse tio, nem conseguir estar no mesmo ambiente que ele. Mas, já na idade lá dos 17... foi muito sofrido. Eu tinha uma amiga, eu vim para cá e morei com ela para poder estudar, né? Então não tinha condições de ter um apartamento, só eu. E ela descobriu há pouco tempo vendo nas minhas redes, e ela ficou muito impactada também. Gi, como que você não me contou? E não, eu estava junto. E eu falei, olha, eu não consegui falar para ninguém, né? Porque eu tinha muito medo, eu não tinha quem que eu vou confiar
E o medo de eu não poder ficar aqui estudando, de ter que voltar para o interior, não poder ser médica, que era o meu sonho. Tudo isso passa pela cabeça. Então, a nossa reação qual é? A primeira é tomar banho, né? A gente quer limpar porque a gente quer tirar aquela sensação do corpo do outro de você, aquela energia. E é muito doloroso porque você chora muito, né? É muito doído. E aí depois, eu fiquei anos escondendo. A gente é um estresse pós-traumático. Esse estresse, ele faz a nossa mente dar lapsos de memória. Então eu não tenho lembrança certa da sequência dos fatos, né? Eu lembro de coisas, mas eu não tenho a sequência clara na minha mente. Mas aí eu fiquei anos querendo apagar isso da minha memória. Eu fazia de conta que isso não existiu. É assim, deixa lá escondido. Aí, quando eu fui para São Paulo fazer a medicina do adolescente, eu já tinha 30 anos. E aí, eu estava em crise conjugal com meu marido, da época, né? E eu fui buscar terapia. E aí, depois de um ano chorando pela crise conjugal, eu comecei a entrar nas questões mais íntimas e sexuais. Um ano, né? Falando do casamento, até eu conseguir. Aí, quando eu consegui abrir isso para o meu terapeuta, dali foi que eu comecei. Então, foram 17 anos, 34 anos eu tinha, né? Quando eu me separei. Quase 17 anos depois que eu consegui falar desse assunto. E aí foi um contínuo, aí foi nesse terapia individual, depois terapia em grupo, depois eu fui para um grupo de mulheres, as tendeiras, né, as tendas da lua, e lá a gente fazia uma dinâmica que você tinha que escrever uma carta para a primeira relação. E a minha primeira relação tinha sido um estupro, e era uma carta de agradecimento ainda. Então imagina que processo que foi esse. Foi muito doloroso, foi bem punk, assim. Mas foi algo que me fez resolver isso, né? Tipo, dar sentido a essa vivência. E entender que a gente não pode negar a nossa história. E depois eu fui vendo, assim, é uma coisa que vem da minha ancestralidade. As mulheres da minha família, tanto paterna quanto materna, vivenciam isso. Eu tenho primas que foram abusadas pelo próprio pai, né? Uhum. Que na minha visão é uma experiência muito pior do que a minha. Uhum. E todo grupo de mulheres que a gente vai, sempre vai ter alguém que vai te contar uma história semelhante. Então, se a gente não der espaço para falar disso, as nossas adolescentes e as outras futuras gerações vão passar pela mesma experiência. Alguém tem que falar desse assunto, né? Alguém tem que preparar as meninas para identificar, não, peraí, aonde que está esse limite? Qual é o limite? Porque a gente tem um limite, né? O afeto de alguém da família, alguém que você confia, é gostoso. Não é o que você precisa, não me toque. Mas em que momento a gente introduz esse assunto? Então, essa seria uma próxima pergunta, sabe? Eu observo que a maioria das famílias, elas têm uma negação e um tabu de trazer esse assunto da prevenção dentro de casa. E é como se fosse algo distante, assim, algo que tipo, eu não vou deixar minha filha andar sozinha na rua, eu não vou deixar ela, como se ela estivesse vulnerável somente fora de casa, e a gente sabe que não, né? Como que você faz essa abordagem dentro do consultório? Se você faz já nas primeiras sessões, você faz diretamente para o adolescente, ou você traz as formas até para observar, porque dependendo a educação, né, que a gente observa, assim, que as relações entre pais e filhos, a gente observa que já tem uma intimidade, já tem um certo tipo, assim, já de razões para essa criança realmente estar sendo bem cuidada e protegida e orientada. E outras relações não. Tem muitos tabus, muito silêncio, muito afastamento. Então essa criança, ela tá meio sozinha, ou esse adolescente tá meio sozinho. Então você observa primeiro para trazer as informações e em que momento que você aborda a prevenção ao abuso sexual, né? Por adolescente no consultório, assim. A gente tem uma sequência que a gente aprende durante a faculdade, né? Sim. Uma sequência de entrevista. E essa sequência a gente sempre... E a consulta do adolescente, ela é sempre
em 2 momentos que a gente fala. Nem é 2, é 3, né? Mas na literatura tá 2. Mas a gente atende esse primeiro momento com a mãe, com o familiar, porque você tem que pegar as coisas da infância que eles não lembram. Às vezes nem as mães lembram, né? Pesou quanto, mediu quanto, enfim, teve algum problema quando era criança, já fez cirurgia, não sei que data, enfim. Mas aí as questões íntimas a gente faz no momento com o adolescente sozinho. Então, a gente pede para o familiar se voltar na recepção e fica nesse momento, porque ele precisa de um espaço que seja seguro para ele confiar em você. Então, a gente vai fazendo esse vínculo à medida que está aí nessa conversa. E eu gosto de dizer que eu vou comendo pelas beiradas, assim, sabe? Primeiro eu vou perguntando as amizades, depois eu pergunto o que faz pro lazer, se já rolou alguma coisa de se apaixonar. Eu vou perguntando mesmo, abertamente. E aí depende do momento que esse adolescente tá, porque eles falam. Quando eles se sentem conectados com a gente, eles falam. E falam a verdade. É muito bonito isso na adolescência, né? Eu gosto de dizer que eles não são mini adultos e não são mais crianças, mas eles ainda têm essa inocência, essa ingenuidade de falar mesmo o que eles pensam, a pureza, verdade, né? A pureza, né? Essa pureza, exatamente. Sim. Então, eles contam como é que é. Eu pergunto, como que é a relação do seu pai com a sua mãe? E aí a verdade aparece. Aí você já vai notando se você pode abordar a questão com os pais também ou não. Porque assim, a gente não precisa quebrar o sigilo e falar de orientação sobre as questões íntimas do adolescente e ter que contar para os pais. Não precisa, né? Eu até gosto de fazer porque tem algumas mães que falam assim, eu sou muito amiga, pode falar tudo na minha frente. Não é assim, porque você não vai falar tudo da sua intimidade para sua filha, né? A gente não... E se você dá essa liberdade, também não é bom, né? Eu tenho essa experiência dentro da minha casa. Um dia, elas vieram me fazer uma pergunta que eu fiquei assim, peraí, né? Aqui tem um limite aqui, né? Tipo, qual a posição que você prefere? Não. A gente pode conversar de tudo, mas isso tem a ver com a minha intimidade. Então, isso não é algo que você precisa saber. Então, a gente tem que saber até onde é tão amiga assim, né? Sim. Então, só que algumas mães até se misturam um pouco, né? Nessa, eu quero que ela conte pra mim, então eu vou contar de mim. Não, a gente tem que ter a tal da privacidade, né? Sim. Que tanto se questiona isso. Então, tem um momento de maturidade de cada adolescente. Eu gosto de dizer, a gente divide a adolescência 10 anos e 12, é o inicial. 13, 14, 15, intermediária ou média, e depois 16 até 19 em diante é a final, né? Porque são muito diferentes. Muito diferente. E aí, cada ano é muito diferente. Então, deixar uma garota, tanto faz, de 16 anos, ir para longe de você, eu acho isso muito arriscado, sabe? Eu sou totalmente contra esses intercâmbios que mandam os filhos pra fora com essa idade. Por quê? Porque o garoto de 17, de 18 vai ter muito mais maturidade. Sim. Né? Sim. É muito fácil influenciar um cérebro que ainda está em desenvolvimento. Principalmente a área, né? Que é a área pré-frontal, que é responsável por frear as coisas, né? Por ver isso é bom para mim ou isso é ruim para mim, né? Avaliar as consequências. Consequência, né? Então, não é uma coisa que existe no vocabulário de adolescente, né? Ele não vai pensar numa consequência, né? Sim. Então, esse momento de saber aonde abordar, eu digo que é pelo comportamento. Se você observar o comportamento do seu filho, você vai saber o que você precisa... Se tá na hora, se não tá, o que você já pode ou não pode, né? Eu gosto de dizer assim, vai lá, tá horas no banheiro. Já sabe que tá acontecendo alguma coisa lá. Mas trancou assim, a porta. Mas assim, Giane, algumas coisas precisam ser ditas, né? Tem até uma frase que eu gosto que é o óbvio precisa ser dito, né? Precisam ser ditas, porque, por exemplo... se a criança está fazendo um trajeto sozinha, né, ali, indo de casa para a escola, você precisa trazer as hipóteses para que, se vier a acontecer, ela saiba como, porque não dá para esperar, né, alguém me abordou e aí o que eu faço? Não, peraí, antes de que aconteça, precisa ser falado, né? E aí você faz algum tipo de orientação para os pais, ou você mesmo já vai
Assim, eu pergunto muito sobre... Os pais não fazem esse tipo de preparo, né? Não fazem. Tanto que a gente pega sempre o depois do que aconteceu, né? Vou dar um exemplo claro. A menina queria sair numa lanchonete com um garoto e depois da lanchonete o garoto convidou ela para passar no apartamento. Eu queria no condomínio. Eu queria tomar água. Vamos subir no AP? Sabe? Então, e aí, óbvio que aconteceu algo ruim que não era para acontecer, e aí chegaram no consultório depois que aconteceu. E aí eu perguntei, né, para a mãe, mas quando você permitiu que ela fosse no lanchonete com o garoto, sozinha, você orientou ela que ele podia convidar ela para passar no apartamento, que ele ia tentar ficar sozinho com ela? Você conversou sobre essas questões ou só deixou ela na lanchonete e pronto, né? Que é exatamente o que você está me perguntando. Sim. Nós já passamos por essas experiências e a gente sabe o que pode acontecer, mas as mães não se dão conta de fazer isso. Né? E às vezes a gente faz e mesmo assim o adolescente não consegue dizer o não. Não consegue dizer o não. Né? Sim. E aí vem uma questão da adolescência, que é ter medo do garoto não querer mais ficar com ela, né? Da desvalorização de si, de não saber se dar o valor, de não saber se posicionar mesmo. E aí vem muito da figura, né? Que tem a ver como é que é a relação dessa mãe com esse pai. É uma mãe que é mais submissa, é o pai que manda, existe muito machismo aí. A mãe que tem que educar, e aí a culpa foi da mãe que não educou. A mãe que não educou e o pai cobra. De quem é a responsabilidade. Então a gente cuida da família, né? Sim. Aí você tem que cuidar da família e falar com os pais. E nesse caso, por exemplo, em específico, ou outro, é atribuído a responsabilidade a ela que não soube dizer não, ou que subiu no apartamento, ou existe uma consciência ali de que faltou a orientação, né? Eu falo isso também, sabe por quê? Porque durante muito tempo eu me culpei de ter engravidado com 17 anos, né? E me senti super culpada, tipo, a culpa foi minha, né? Eu fiz algo de inapropriado, enfim, me senti culpada perante a minha família, perante minha mãe, envergonhada, né? Perante a sociedade, enfim, muitos anos. Até que eu comecei a olhar um pouco mais para minha história, acolhendo a minha menina, e comecei a ver que, peraí, ninguém me orientou, nunca ninguém tinha me levado num ginecologista, eu já namorava há bastante tempo, ninguém perguntou se eu usava ou me orientou a usar algum método contraceptivo, né? Então, assim, a responsabilidade não foi só minha. Claro que não, ainda mais com 17 anos. Exato, então eu acho que é importante, como que é isso? É trazido isso para as famílias, já que muitas vezes elas aparecem só depois de já ter acontecido algo? Não, mas aí, por exemplo, na universidade que a gente já está acostumado a fazer mais esse trabalho preventivo, porque é um serviço que tem os alunos e eu só faço ambulatório de adolescência lá. Então, eu acompanho bastante já, né, os adolescentes da região. E aí, sim, é uma coisa que no estágio de adolescência, a gente sempre fala sobre sexualidade. E aí, eu digo sempre para os alunos, a gente não pode perder essa oportunidade, porque ninguém vai falar desse assunto com eles se não for a gente. Nós somos a porta de entrada. Então, é a gente que tem que orientar, porque os alunos se sentem constrangidos, porque a gente não tem isso na faculdade. Ninguém prepara a gente. Qual ginecologista você foi que pergunta se você tem uma vida satisfatória com seu marido, com relação sexual? É raro um médico estar preparado para isso, a não ser o gineco que se especializou em sexologia. Então, a gente não tem essa formação na faculdade. Agora, na adolescência, não. A gente aborda sempre todas as questões sensíveis. Drogas e tudo, telas hoje em dia, né? E a sexualidade também. E eu gosto de dizer assim, a prevenção, existe um artigo científico muito legal que ele fala de como que os pais instruem os seus filhos sobre educação sexual. E essa coisa da gente só instruir
não funciona muito bem, nem para os garotos, nem para as garotas. Mas funciona um pouquinho melhor para as meninas por uma questão cultural da gente cobrar mais delas, né? A gente cobra até a responsabilidade delas não dizer não se não tiver o preservativo, né? Enquanto que quem vai usar o preservativo é o garoto, a responsabilidade era dele, né? De levar. Mas a gente cobra das meninas, né? Tem toda uma questão aí. Sim. E aí... Mas calma aí, que eu ia falar uma coisa importante e eu me perdi, que é... Da prevenção na universidade, da conversa que vocês trazem para os adolescentes. Não, mas eu estava falando que cobra das meninas... não, da maneira de educar, de como a gente tem que fazer a educação sexual. E aí, a melhor maneira de educar é quando a gente transmite para os nossos filhos que a relação é sagrada, que tem que ter algum sentimento, o amor, que é algo valoroso na sua vida, que você tem que tratar o seu corpo com respeito. E isso deu mais resultado com os garotos do que com as garotas. Olha que informação preciosa. Eu acho esse artigo assim, porque o meu mestrado foi na área da sexualidade, né? E eu tive que ler muito. E se você for fazer levantamento bibliográfico disso, tem milhões de coisas. Mas esse artigo, e ele não é muito antigo, depois ele é que você mandasse ele muito pra legal. mim. Ele tem um título de Buffer or Break, que é amortecer ou frear. E aí ele mostra muito claramente assim que a gente, o que é, as perguntas eram, o seu pai e sua mãe conversam com você sobre sexualidade, o que eles falam? Mas tem um viés porque é na Holanda. Legal. Outra cultura, né? Outra cultura. Sim. E aí pergunta, o seu pai dizia para você não transar com qualquer um, não transar com pessoas que você não conhece, sabe? Então, a melhor coisa de transmitir é a gente trazer o valor para esse momento. E eu acho que, na verdade, essa é a grande questão da dificuldade, né? O que eu observo, assim, todo esse tabu de falar sobre sexualidade, primeiro que sexualidade é além do sexo e as pessoas já atribuem sexo. Exato. E aí com pavor e tipo, vão falar de sexo para os meus filhos, por quê? Porque tá tão embutido já a parte negativa, né, em função das pornografias e da distorção sexual, que na cabeça das pessoas, né, dos pais, já vem o sexo como algo sujo, algo feio, vergonhoso, que causa dor, muitas vezes. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade é essa. E se a gente for olhar na nossa sociedade... O sexo, ele tá muito deturpado, né? Então, assim, de forma geral, é um medo, não é um medo que vem gratuito, é um medo que é válido, né? Então, assim, é manipulação, é sexo, enfim, né? Como abusos e realmente como um risco para a vida do adolescente, né? Então, acho que a gente precisa estar encontrando formas de estar trazendo para os pais exatamente isso, sobre o valor da sexualidade sagrada, para reencontrar isso dentro deles e aí, consequentemente, poder trazer isso para os adolescentes. Né? Mas, Berenice, sabe qual é a grande barreira que a gente encontra aí? É porque quando a gente... E eu passei por isso, sabe? Quando a gente vai falar de sexualidade, a nossa sexualidade tem que estar muito bem resolvida, sabe? E é esse o grande problema. Às vezes, muitas vezes, as mulheres não estão bem resolvidas, as mães, né? As mães não estão bem resolvidas com a sexualidade delas. E aí muitas mães, quando vêm perguntar, o meu filho acabou de me dizer que gosta do melhor amigo, o que eu faço? E aí quando você vai questionar, ela não está nem preocupada muito com, sei lá, com o impacto que o filho vai sofrer, do que as pessoas vão falar. Ela está mais preocupada com o que os pais dela vão falar para ela, do filho dela gostar de menino. Então, percebe que remete à sexualidade da própria mulher, né? E eu passei por isso. Eu tive que fazer toda uma desconstrução do que eu entendia por sexualidade. E é bem como você falou. As pessoas só se remetem ao ato sexual. E é muito além. É uma energia do ser humano que faz parte do nosso eu. É vital. Né? É uma energia vital. Ela faz parte de todo mundo. Não dá para excluir ela.
vida, né? Sim. Só que aí vem muitas questões religiosas também. E aí a gente tem que respeitar muito isso, né? As questões Sim. religiosas da família, como que... Mas eu entendo muito assim, ó, é dentro de casa que os abusos acontecem. A maior parte é com as famílias. E mexe com a desestruturação da família. Por isso que a gente não consegue vencer esse grande obstáculo. Porque você desestrutura. Eu já tive uma menina, quando eu estava lá em São Paulo, que ela contou para a amiga contou para a mãe dela contou para a mãe da menina. O pai foi preso. E o pai preso na cadeia sofreu abuso. Porque é isso que acontece quando vai preso. Toda a família se virou contra a minha paciente. Toda a família. Ela virou a carrasca e ele a vítima. Percebe como é difícil? Que, na verdade, nesse caso foi um caso extremo, porque ele realmente sofreu um dano físico. Mas a maioria dos abusadores não são denunciados também porque vai manchar a imagem dele. Na verdade, já é uma proteção, né? Ali já aconteceu algo físico. Não, e foi a menina que deu bola, é a filha que seduziu. Né? Esse caso agora aí, eu acho que do pastor que ele falou que ele foi seduzido, né? Que é isso, né? Na verdade, a visão que a sociedade tem em relação à mulher é que realmente ela é a Eva que leva Adão a pecar, né? Ela é a mulher que se não tiver bem vestida, bem coberta, vai colocar o outro a pecar na tentação. Exatamente, né? E a palavra também da mulher ainda é duvidosa, né? Sempre duvidosa. Né? Sempre, como se você fosse a culpada, né? Exato. E aí, o que eu queria perguntar agora para você, assim, tem sinais, pra gente, né, até colocar esse vídeo, assim, tem sinais claros de que, por exemplo, para uma mulher, para uma mãe, tem sinais evidentes para ela observar dentro de casa? Ou não? Ou é realmente impossível de ver que isso está acontecendo? Olha, existe um outro tema super sensível que eu responderia para você que é impossível, que é sobre o suicídio, né? Quando a gente fala sobre atentar contra a própria vida. Isso a gente não, às vezes, pode não ser perceptível. E normalmente tem um transtorno psiquiátrico que não foi diagnosticado. Mas no abuso, não. Na violência sexual e no abuso, sempre vai ter um comportamento que vai apontar que algo não está legal, que algo está acontecendo. Então, mudou o comportamento. A minha filha não era assim, ela agora está resistindo, não quer ir para a escola, ela sempre se via com aquele grupinho de amigas, agora não está mais indo, está decaindo no rendimento escolar, estou dando mais o ambiente que eles dizem, mas está mais reclusa no quarto, não quer sair, né? Está se isolando. É mudança no comportamento. O comportamento vai falar, inclusive para as crianças pequenas. Inclusive para as crianças pequenas. E como abordar isso? Porque pode ser que essa menina esteja escondendo. Ela vai esconder. Ela tem medo. Se chega diretamente, ou como chegar nessa criança, nessa adolescente que pode estar sofrendo abuso e está escondendo. Na verdade, eu gosto de dizer assim, quando a gente está sofrendo mental, o nosso corpo fala. E aí, costuma ser assim, ó, sintomas repetitivos. Então, é uma cefaleia que vai e volta, uma dor de barriga que vai e volta, aí passa no especialista, aí faz exame laboratorial, aí vai parar na emergência, aí já foi vir vários médicos, já investigou tudo, virou de baixo para cima o adolescente, não encontrou nada, tem coisa aí, né? E eu já recebi vários assim, né? Vários, assim. Eu atendi uma vez uma menina que me mobilizou muito, assim, porque a mãe tinha que buscá-la porque ela não conseguia respirar. Então, ela estava tendo crise de ansiedade e ela não conseguia respirar. Ela tinha que pensar para respirar. E aí, à medida que eu fui atendendo ela, que fui fazendo vínculo, né? Que eu faço atendimento psicoterápico também. Tem sempre uma história por trás. A verdade aparece, né? Então, é um atendimento onde você vai descobrindo que aquele comportamento tem um porquê. O que o comportamento está querendo te dizer? Entendi. Então, a gente atua no comportamento ou então no sintoma ali, o que está acontecendo. Uma dor de cabeça, uma dor de barriga, vamos investigar, leva, né?
Aí já passou com os médicos. O adolescente que começa a perceber que não tem nada orgânico que está causando aquele sintoma. Sim. E aí, se ele for num médico competente, vamos dizer assim, Sim. né? Atento, né? Atento a essas questões, a gente vai conseguir chegar no real motivo. Eu atendi um menino essa semana que passou. E a avó me mandou um WhatsApp. Ela passou com ele no sábado e no domingo, na emergência, na UPA, se eu não me engano, porque ele não conseguia, ele estava com crise de pânico e eu tinha já iniciado uma medicação. Aí o médico da emergência falou: você entra em contato com a médica para ver se ela não aumenta a medicação, como se a medicação fosse fazer milagre, né? Não faz esse milagre de uma hora para outra. E eu ia atendê-lo na terça-feira. E aí, enquanto os alunos conversavam com ele, eu fui conversar com a avó. Perguntei, não tem nada, doutora, tá tudo certo, tá lá, não sei por que ele tá tendo isso. Aí, quando eu fui conversar com ele, e os alunos já tinham conversado, né? Então, os alunos me passam primeiro, mas eles não têm a experiência. E aí, eu fui conversando, aí ele abriu assim: não, mas isso aqui é que a minha namorada pediu um tempo, sabe? E ele, assim, tem nesse namoro, foi essa garota que tirou ele das drogas, entendeu? Ele se metia com um ambiente nocivo, teve várias complicações por causa disso, e ela resgatou. Então, ele tá muito dependente emocional dela. Sim. Só que, quando veio isso, a saída que ele encontrou, vou passar mal aqui pra ela não me deixar. E na cabeça da avó, nada, tava tudo bem entre eles. E ele não ia abrir isso para a avó dele, né? Então, a gente consegue acolher todos esses. E é sempre o comportamento. O comportamento diz tudo. Tá. Tem que observar o comportamento. Eu gosto de dizer assim, Berenice: se uma mãe chega para você e diz: meu filho tá estranho, você valoriza o que ela tá te dizendo, porque alguma coisa tá acontecendo. E ela tá ali perto, né? Agora, tem as mães que não estão perto, né? Que trabalham o dia inteiro, que não estão vendo, que terceiriza para a escola. Aí a coisa fica um pouco mais difícil, né? Sim. De identificar. Mas se você faz vínculo com o adolescente, ele fala. Só que aí o nosso trabalho é um pouco maior, porque aí você tem que trazer a mãe para ter esse olhar para o filho, né? E para a filha. E nos casos de abuso, assim, dentro das famílias, como que é o impacto na cabeça dessa criança, desse adolescente ao longo da vida, assim, vai só piorando e geralmente se resolve o quê? Com uma separação ou com afastamento desse familiar, denúncia, né? Olha, isso é é uma coisa que a gente não consegue resolver, porque, assim, é obrigado a fazer denúncia, mas às vezes as pessoas não querem se comprometer e não fazem, porque se você faz a notificação compulsória, que a gente é obrigado a fazer, né, o profissional de saúde que atender em qualquer unidade, mas aí vai ser chamado o delegado para investigar, e a pessoa que abusou vai ter que ser entrevistada, e aí gera todo esse mal-estar na família, e muitas vezes isso é abafado, né, isso que acontece na verdade, né, o número de casos que a gente tem, com certeza, é muito maior do que tem. Agora, o que é eficaz, vamos dizer? É como esses pais acolhem esse adolescente que sofreu o abuso. Como esse acolhimento é feito. Então, se os pais são capazes de ouvir, de acolher o sentimento que o adolescente está tendo, né? Se os próprios pais não julgam, porque é muito comum os pais julgarem, né? E até perguntar, mas você não fez nada? Principalmente os homens, né? Aí depois eles também reagem querendo esganar. Sim. E assim, tem um dado que é triste, porque assim, as meninas sofrem mais abuso no início da adolescência. Já os meninos, eles sofrem mais abuso na infância. Sim. Mais cedo ainda. Ali por volta dos 6 anos de idade. E as meninas é ali 10, 11, 12, que é o início da adolescência. Né? Que ainda é muito ingênua, muito infantil. Sim. Né? Então, nos meninos é até mais triste. Até mais triste, porque eles vão se dar conta quando? 6 aninhos, né? E às vezes sofre o abuso por anos. E a gente não fala do abuso dos homens.
Se fala menos, né? Fala bem menos. E provavelmente também tem uma subnotificação, porque tem um tabu ainda maior em abuso sobre meninos e homens, né? É mais vergonhoso ainda. Se na menina já é vergonhoso, é mais vergonhoso ainda nos meninos. É assim que a gente vê, né? Sim, sim. Triste realidade. Existe eu observo assim, como você falou, né, que aconteceu dentro da tua família, já outros casos além do teu. Qual seria o melhor manejo para uma mãe ou um pai que flagre, que dê de cara com um filho, uma filha sendo abusada? É proteger, né? Proteger, então, eu acho que essa é acolher a filha e denunciar o abusador. Ter essa coragem, né? Ter essa coragem de ir até o fim, né? Sim. De ir até o fim. Mas é traumático igual para a criança, né? Como você fala um pouquinho ali da tua história. Ai, que você foi levada no médico, que deixou, né? Não foi mais... Foi na casa da nona com o teu tio. Então, assim, você também é traumático, né? Não tem como não ser. Não tem como não ser. Porque já aconteceu. Mas o que é feito depois, entendeu? Esse depois, Sim. né? Tipo, ninguém ter falado no nível do entendimento da criança. Sim. Né? De isso que você comentou, eu me senti culpada durante anos. Por quê? Porque essa culpa veio da onde? Sim. Né? Eu também me senti culpada. Eu também fiquei calada durante anos. E a primeira vez que eu abri isso, por exemplo, pro meu marido atual, não foi fácil, né? Ele ficou impactado durante um mês. Né? E também tudo bem que foi a forma como eu larguei, assim, também não preparei ele psicologicamente, sabe? Pra contar. Eu fui e contei, né? Então, ele não estava preparado porque ele ia ouvir. Mas mesmo assim, né? O principal é a reação que o pai e a mãe têm. Se a adolescente se sente acolhida e protegida pelos pais, isso é o que vai fazer a virada de chave não ser tão traumático. Sim. Porque a ferida vai ficar, mas não vai ser tão traumático, porque ela teve esse apoio dos pais. Isso faz toda a diferença, ela poder falar, sabe? Poder contar, poder confiar, né? E também não precisa necessariamente ser os pais, pode ser uma tia, pode ser a avó, pode ser alguém da família ter esse papel, né? Fazer esse papel. De rede de apoio, né? Rede de proteção, alguém que ela sente que tá que ela por pode ela, contar. pode contar. Tá por ela, exatamente, uma boa palavra. E você veio falando aqui para nós, né, dos atendimentos com os adolescentes. No consultório, em que momento, pra gente, né, que os pais devem levar o adolescente até um ebiatra, né? Porque normalmente a gente tem o acompanhamento de uma pediatra, de um pediatra, que você também é, né? Mas desde que nasce ali, pelo menos assim, né, em algumas situações eu fazia isso, primeiro ano todo mês, depois uma vez a cada 6 meses, depois um ano, né? Fiz isso até o Bruno ter 15 anos, até agora a Ana Júlia também. E que momento que você recebe normalmente os pacientes? Por indicação ou quando já aconteceu alguma coisa, né? Ou por exemplo, acompanhamento, que seria o ideal, acredito. Né? Quero primeiro te dar o parabéns. Porque é raro, né? O que acontece na maior parte das vezes? A mãe de primeira viagem, ela leva direitinho ali por volta até o 2º ano de vida no pediatra para fazer todo esse acompanhamento. Quando é a mãe de segunda viagem, aí só vai até o 1º ano. Esquece depois do pediatra. Sim. Mas o ideal é que depois do 2º ano de vida ali, que fosse até uma vez por ano, pelo menos, né? E na adolescência também é isso. Só que o que acontece na prática? A gente pede para voltar em 1 ano, volta em 2, né? Então, é o que eu diria. É preventivo. Com 8 anos, a menina já pode entrar na puberdade, que seria o botãozinho mamário, né? Que é o início da ação dos hormônios. Então, a partir de 8 anos, a menina já pode. E os meninos, a partir de 9 anos que isso acontece. Então, eu diria que esse é o momento ideal. Fez 8 anos a menina, 9 anos o menino. Já começa a acompanhar com um médico de adolescente. Vamos supor, o que acontece na prática na maioria das vezes? As mães levam as meninas, quando menstruam, no ginecologista, mas o ginecologista não tem toda essa capacitação de atender o adolescente. Ela vai ver só a parte ginecológica. Ai, eu acho, assim,
né? Super respeito, frequento ginecologista, obviamente, mas levar uma menina ali de 12 anos num ginecologista que às vezes não tem um manejo adequado para, Não tem. sabe, não sei, colocar, eu acho que é um ser muito vulnerável ainda para algo, né, para uma especialidade que realmente está ali para tratar parte ginecológica, fazer um Papa Nicolau, e, enfim, às vezes pode estar ultrapassando algumas etapas, né, e nem ter um vocabulário adequado mesmo. Mas as mães procuram, né? Sim. Porque elas não sabem como falar. Então, elas procuram um gineco. Porque elas não sabem que existe a medicina do adolescente. Eu gosto de dizer assim, ó, não tem que fazer o exame lá interno na perereca, não precisa ser gineco. Eu falo assim, né? Pode ser com a gente. E os meninos, coitados, eles aí é que estão sozinhos mesmo. Porque não vão, as mães não levam no urologista. Então, eu bato muito na tecla. Tanto que a maior parte, eu acho, dos pacientes que eu tenho até são garotos. Porque precisa examinar o genital. Se não for nesse momento que você vai examinar o genital, e o pediatra não se sente à vontade, né? Eu tenho amigas pediatras que falam assim, esses com pelo fica para você. E eu já faço isso com tanta naturalidade que é raro um garoto evitar que eu examine, entendeu? Muito raro. E claro que eu não vou fazer isso na primeira consulta, né? Eu primeiro vou criar o vínculo, vou conhecer, vou avisar por que eu preciso fazer, vou dizer qual o problema que pode acontecer ali. E alguns já até querem, porque eles têm muita demanda com o quê? Qual é a demanda dos garotos? Saber se o tamanho está adequado, né? E então você ganha fácil para poder examinar. Né? E aí é muito preventivo mesmo, porque é óbvio que o problema que eu vou encontrar agora é algo que vai repercutir na vida adulta dele, né? Mas eu já peguei meninos com fimose com 16 anos, e é muito triste, assim, porque ele já estava com uma condição que dava dor e ele não falava para a mãe. Eu fico assim com o coração, meu Deus, mas por que você não avisou sua mãe antes, né? E na verdade até por uma avaliação sistêmica mesmo, avaliação do crescimento, da puberdade, acompanhamento do crescimento. Por exemplo, a entrada, né, de exercício, agora começa a fazer atividade física. Pode musculação, não pode? Exato, assim, né, de forma geral, ao invés de levar num clínico geral, realmente leva num especialista dessa fase, né? E vamos falar um pouquinho do Diário de Adeline? Vamos! Eu até trouxe o meu para você poder autografar. Com certeza. Já tive um direct pedindo para saber onde que compra. Legal. E, bom, você leu então, né, o livro, e eu queria saber, assim, se nessa demanda que você atende, né, aos adolescentes, às famílias, se você sente que o livro, a história, os personagens, as emoções, as informações trazidas, se estão de acordo com a realidade que você acompanha, que você vivencia. Sim, porque esse que você até comenta em algum momento de se sentir estranho, né? E essa é exatamente a palavra que os adolescentes falam das transformações do corpo, né? Eles estranham eles se sentem estranhos, né? Com as mudanças do corpo. É como se você não se reconhecesse. Eu gosto de fazer uma analogia das mudanças. Quando a mulher que já ficou grávida, que a barriga vai crescendo, e aí você começa a querer abaixar para colocar o sapato e não consegue, você tem que sentar e levantar a perna. Sim. O adolescente está sofrendo e a gente começa a crescer pelas nossas extremidades, mãos, pés, membros, para depois o tronco, né? Tudo cresce, mas é por último o tronco. Então, é por isso que eles se esbarram. É como se você não se reconhecesse, sabe? É muito difícil esse momento. Se acostumar com as secreções. Então, a menina acha que está com corrimento e, na verdade, é porque a mucosa da vagina, da vulva, vai ficar sempre úmida, né? Então, no livro, você traz muito essa mudança do corpo, achei muito legal, e como ela questiona isso, né? Como ela vai questionando. E também quando ela encontra a mãe, também muito
legal, né? Que, que vai tendo essa troca, então ela vai introduzindo ela no universo feminino, né? E a troca com as amigas, não vou contar os detalhes para não dar spoiler, né? Mas a troca com as amigas, então... e aí você vai trazendo os relacionamentos, como que a gente se relaciona, o quanto é importante a gente saber se é isso que você quer naquele momento, se isso vai fazer bem para você. Né? Eu gosto de dizer, olha, se tá com dúvida, não faz. Né? Isso para tudo na vida. Né? Se você tá com dúvida, é melhor não fazer, porque é pior se arrepender depois. Então, se você tem certeza, vai e faz, porque aí você não vai se arrepender. Mas se tem alguma pontinha de dúvida, deixa para depois, né? É sinal que você ainda não está pronta para aquilo. Sim, o livro traz também essa parte do consentimento, né? Para trazer esse olhar, peraí, o que eu estou sentindo, né? E que idade que você recomendaria o livro? A partir de que idade? As meninas estão tendo a primeira menstruação em média por volta de 11 anos e meio. Né? É a maioria, né? Porque elas podem ter depois, até 13, 14, até 16 a gente não acha que não tem problema, dá para esperar, né? Mas a média, a maioria é 11 e meio. Eu diria que por volta dos 10 anos já é interessante. Né? Não pode ser muito antes, mas também não é legal ser depois, né? E eu fiz um ritual com a minha filha no grupo das mulheres, que eu te contei, que foi muito lindo, assim, sabe? Com uma delas eu consegui, com a outra não, porque foi bem na pandemia. E olha, elas lidam com a menstruação de uma forma tão diferente. É incrível como essa roda de mulheres contando das suas experiências, de como foi, de tirar esses tabu de é nojento o sangue, de que, né? Tem muitas mulheres que não têm relação porque estão menstruadas, né? E de onde que veio isso? É que para mim, eu entendo que eu sou médica e eu tô acostumada a lidar com sangue, né? Então talvez para mim seja muito mais simples, mas eu não consigo entender, sabe? Essa relação de sujeira com o sangue, né? De ser algo negativo. Muito pelo contrário, a gente perde muito ferro, né? A gente perde uma quantidade enorme de ferro na menstruação. Falar que é a seiva da vida, né? Porque uma mulher que não menstrua, ela não tá mais fértil, né? Então o sangue que tá saindo ali tá rico em célula-tronco. E é incrível porque elas têm nojo de trocar o absorvente, tem, né, nojo de se tocar, nojo de conhecer o corpo. E eu tento desmistificar isso no consultório, né? Mas aí como você vai fazer isso se a própria mãe também tem esse pensamento, né? Sim, verdade. Então é um trabalho bem... Eu gosto de dizer, é um trabalho de formiguinha, assim, né? Então, o livro, ele tem impactado muito as mães. Ah, que bom. Sabe? Normalmente, não sei se você viu que eu encaminho uma cartinha junto. Sim, eu vi a cartinha. E aí, nessa cartinha, eu peço, se tiver menos de 10 anos, para a mãe ler e, quem sabe, ler em partes, explicar com outras palavras alguma coisa, né? Mas eu não coloco ali de ler depois também, para a mãe ler também depois, porque seria um impeditivo, porque eu venho observando que muitas vezes as mães acabam não tendo, né, repertório para lidar com isso, e elas preferem, então, ler o livro, então. E eu me safo dessa, tipo assim. E aí, mas as mães que leem, elas me relatam, né? Hoje mesmo, recebi de uma tia que tinha lido o livro da sobrinha e falou, mexeu muito comigo, e eu tenho um filho de 10 anos e eu vi que tem muita coisa ali para ele também. Faz um para os meninos, né? Que eu também tô em produção, né? E eu disse, calma que tá saindo, né? Mas você como profissional da área, o que ainda estaria faltando no livro, assim, que você sente? Porque qual foi a ideia, né? Esse é uma segunda edição. A primeira foi em 2021, eu escrevi ele em 2020, lancei em 2021. Ele era mais curtinho e se atinha mais só a menstruação mesmo. E aí também, como fisioterapeuta pélvica, atendendo mulheres, e aí fazendo alguns trabalhos também com as filhas, eu comecei a ver que eu não podia perder a oportunidade,
sabe? De deixar passar, porque se a gente fala de menstruação, é importante que a gente fale também sobre gestação, porque a partir do momento que a menina menstrua, o corpo dela, a princípio, ali, não que esteja pronto, né? Isso eu gosto sempre de trazer, ainda está em desenvolvimento, dá um start, mas tem um risco de engravidar. Então, ela precisa saber sobre gestação, sobre a prevenção. E aí, eu trouxe, por exemplo, não sei se você viu ali, questões também da gestação e do parto, de amamentação, uma pincelada só, mas eu vi que era muito importante uma menina já ter um vislumbre positivo sobre essas fases da vida da mulher e essas naturalidades do corpo, que é o parto, a amamentação, por conta de toda a negatividade, de toda a informação ruim que tem mesmo em relação a isso, né? De forma geral nas famílias, na sociedade, e trouxe sobre consentimento, sobre namoro, sobre ali relações, né, que você precisa estar muito responsável, preparada realmente para isso. Tem algo mais que você sente que está faltando, que poderia, né, contemplar mais essa fase da adolescência? Eu penso que o livro, ele é bom para qualquer idade e todos os assuntos que você aborda, sabe? Por quê? Porque os adolescentes de hoje, eles pegam a informação na internet, muito mais informação. Para você ter ideia, nós temos na nossa cidade meninas que têm filhos aos 12 anos, nós já temos essa realidade, né? E os meninos estão acessando pornografia aos 12 anos. Então, o seu livro ele é muito leve, muito sutil. E o que eu acho? À medida que eles entram em contato, cria o espaço para que eles comecem a fazer as perguntas para os pais. Eu não acho que é um limitador que você podia trazer todos os assuntos, né? Não, eu acho que é um bom caminho para abrir esse espaço de diálogo. O que eu acho que eu traria é a questão do desenvolvimento da sexualidade, como eu falei para você, que é o que eu estava pensando, né? Que me veio à luz a inspiração. Por quê? Porque a gente não tem esse conhecimento tão claro do que é a identidade sexual, como a gente forma a nossa identidade sexual, e ela passa por essa atração nos relacionamentos, quando que, né, a gente, assim como a gente no desenvolvimento motor da criança, né? A gente primeiro rola, depois a gente senta, depois a gente fica de pé, depois a gente dá passinhos, né? E depois que vai correr, a sexualidade também tem isso. Sim. Primeiro a gente descobre as sensações do próprio corpo, o menino às vezes está lá sonhando e tem uma poluição noturna, que a gente fala, que é uma ejaculação à noite com um sonho, e ele nem sabe direito o que está acontecendo. As meninas às vezes é na duchinha do banho, sente alguma coceguinha melhor no clítoris, e aí sente uma sensação diferente, então ela descobre que o corpo pode dar sensações prazerosas, que seria a primeira etapa. Depois a gente se identifica com o mesmo sexo, então a grande amiga, a turma, na minha época a gente falava a turma da Luluzinha, a turma do Bolinha, então a gente está aprendendo a ser mulher com outra mulher, e hoje em dia, como os jovens falam mais abertamente, eles acham que estão falando da orientação sexual, né? Que, eu acho que eu sou bi, eu acho que eu sou gay. Eles falam assim. E tudo bem, deixa eles falar. Mas, na verdade, eles estão desenvolvendo o seu lado feminino, as meninas com as meninas, e os meninos com os meninos do lado masculino. Que nós todos temos, né? Essa parte feminina e masculina dentro de nós. Depois, quando eu me relaciono com o sexo oposto, eu estou desenvolvendo dentro de mim o meu lado masculino. E os meninos estão desenvolvendo o lado feminino. E a última etapa, que a gente chama de heteroafetiva, a gente chama de transição, e a última chama de heteroafetiva, que não tem nada a ver com heterossexual, né, que é a orientação sexual, ela tem a ver com a integração dos nossos modelos femininos, que você carrega já lá desde dentro do útero, que a sexualidade vai sendo formada, desde lá, de toda a sua infância, os modelos que você foi internalizando, né, o modelo, quem foi o seu pai, quem cuidou de você, o modelo masculino, o modelo feminino. Na adolescência, os ídolos, né? Quem são as pessoas o cantor, um professor, um influencer, né? Então você integra esses modelos femininos e masculinos dentro de você. E aí você está
inteira, vamos dizer, né? Incorporou esses modelos e você tá inteira com o seu lado feminino e masculino. Por que que isso é importante? Porque a partir desse desenvolvimento é que você tá maduro. E aí ali por volta dos 19 anos, com todas as experiências que você teve. Se você teve uma experiência traumática nesse caminho, você vai ter um bloqueio, né? E quando você chegou ali com 19 anos, aí sim a sua orientação sexual vai ser definida, vamos dizer, ela vai ser estabelecida. Que é para quem você orienta o seu tesão, vamos dizer, né? A sua atração sexual. Aí sim tem a ver com o outro. Eu me sinto melhor tendo uma relação com pessoas do mesmo sexo, com pessoas do outro sexo, com todos os sexos, né, que é o pansexual, aí isso é orientação sexual. Então, eu acho que esse desenvolvimento da identidade sexual, que eu gosto, que hoje a gente chama de identidade de gênero, né, o termo mais correto é identidade de gênero, eu gosto de chamar do eu sexual, né, como eu me sinto com a minha sexualidade, como que eu me expresso no mundo com a minha sexualidade, né? Então, a gente é muito preconceituoso, a gente julga as pessoas, se eu sou uma pessoa que usa o cabelo curtinho, talvez ela seja gay, né? Lésbica. E não tem nada a ver, eu gosto de usar o cabelo curto porque eu sou encalorada, porque o meu cabelo não sei o quê. O menino gosta de pôr brinco, eu gosto de pôr brinco porque eu acho bonito. Os estereótipos, não tem nada a ver com a orientação, o que a gente faz, como a gente se sente bem na intimidade com outra pessoa, né? E a gente confunde muito isso. Então, na verdade, tá uma grande confusão, né? Por conta desses estereótipos tão padronizados, tão encaixotados. E aí, qualquer pessoa que saia disso já tem 1000 nomenclaturas para isso, dentro de um momento que está em desenvolvimento, que está em transformação, que está se conhecendo e que tem muitos hormônios e um cérebro em desenvolvimento a todo vapor, né? A gente é um conjunto de todas as nossas experiências. Então, as experiências que o adolescente vai ter durante esse processo aí dos 10 até os 19 anos, em relação às experiências sexuais, como que os pais lidam com isso, como que o adolescente vê a relação do pai e da mãe. É um pai e a mãe que ele nunca viu fazer um afeto, fazer um carinho. Como que ficou esse modelo de relacionamento para um jovem? Por que a gente repete as escolhas, né, ruins quando adulto? Porque vem dessa vivência. Então, eu penso que a gente precisa trazer de alguma forma essa história, sabe? Essa construção dessa história, assim, de como que é você... Tá tudo bem você gostar do melhor amigo, não tem problema nenhum. Isso é uma relação afetiva, não é uma relação sexual, são coisas diferentes. Bem diferentes. A afetividade é diferente da sexualidade. Eu acho que também a grande questão é conseguir deixar isso bem claro, porque tá tão atropelado muitas vezes, né, nas relações ali culturais que a gente tem, né, visto, que a parte da sexualidade ela já vem se atropelando antes, vem se atropelando junto com a afetividade. E acaba, na verdade, como você falou, interrompendo, né? Por exemplo, um namoro sério desde cedo, ou um querer se enquadrar como homossexual ou bissexual aos 13 anos, aos 12 anos, e depois não ter cara para mudar isso, porque eu já, né? Como eu falo para minha filha, não te coloca dentro de caixinha nenhuma, para te não ter que sair depois. Exatamente, né? Fica fora das caixinhas, né? Porque eu acho que é justamente isso. Começa essas nomenclaturas e a se intitular e ter os modelos. E a gente hoje nas redes sociais estamos com muitos modelos, né? Muitos influencers que talvez não seriam bons influencers na sua maioria. Como que você vê hoje, assim, Porque eu observo, por exemplo, né? Eu tenho o Bruno, que está com 26 anos, e tem a Ana Júlia de 15. Muita coisa a gente esquece da adolescência deles, né? Com o tempo. Mas
até onde eu lembro, muita coisa mudou de lá para cá por causa das redes sociais, assim. Parece que a gente tem um elo, assim, de afastamento, de realidade, né? Por mais que já tivesse ali na adolescência do Bruno no YouTube, mas não se compara a criança estar o tempo inteiro vivendo um mundo virtual ali, né? Conectado. Como que você vê esse impacto, assim, hoje na adolescência? Olha, a literatura já mostra pra gente, Berenice, é assustador. Os jovens de hoje estão preferindo se relacionar virtualmente. Se relacionar mesmo, relacionamento virtual. Deixam de encontrar de forma presencial. Mas por quê? Porque não tem habilidades sociais. Porque não sabe olhar olho no olho, não sabe chegar, não sabe dizer as coisas que quer, o que não quer. Muito por essa coisa da tecnologia, né? Eu acredito que também por eles ter ficado confinados na pandemia em casa, né? Então, como que a gente se desenvolve se a gente não está no contato com as pessoas? Né? A gente precisa desse contato com o grupo, é aí que você vai desenvolvendo, vai falando mais daquele, eu me identifico mais com esse, não deu certo essa amizade, eu vou buscar outro grupo, e eles são eles testam isso o tempo todo, né? Num ano é um estilo, no outro ano é outro estilo, e é isso mesmo, e é muito bom que seja assim. Agora, essa coisa da pandemia, de ter feito essa coisa de ficar... Como é que era? Antes, né? Meu marido gosta de falar assim. Antes a gente ia pra rua, andava o dia inteiro de bicicleta. Até esses dias eu vi um post dos adolescentes, eles fizeram. A gente ouviu falar que no século XXI, em vez de ficar a tarde toda andando de bicicleta, só fica no videogame, no celular. Que a música, pra gente ter escutar a música preferida, tinha que escutar o disco inteiro. Agora a gente põe lá, baixa a música que quer no Spotify, né? Sim. Então, muita diferença. Muita. Então, a gente precisa estimular o olho no olho, né? Eu acho que as últimas palestras que eu tenho assistido, a gente precisa sair do mundo virtual. Precisa voltar a criar espaços para o mundo real. E isso está fazendo falta, né? Está fazendo falta. E você comentou da pandemia, né? Qual a faixa de idade que tinha na época, que você acha que hoje... Porque, assim, a gente está vendo um alto índice de ansiedade, de insônia, distúrbios, né, psiquiátricos, suicídio, automutilação nos jovens, né, nos adolescentes. E são adolescentes que viveram a pandemia ali há 4 anos atrás. Que idade que você sente, assim, que teve o maior impacto? Na minha opinião, os adolescentes foram os mais afetados, né? O início da adolescência ou o final da adolescência, como que... Eu diria que principalmente a fase intermediária, porque é a fase... porque o início, eles ainda são muito apegados aos pais, e tudo bem, porque daí... Eu até acho que a pandemia teve esse lado bom, sabe? Para as crianças menores, né? Não de sair da escola e tal, mas de ter os pais mais dentro de casa. Porque eu, como pediatra, vi como era muito sabe? Deixa a criança na creche o dia inteiro, não sabe nem o que tá comendo, né? Então, essa terceirização do cuidado da criança, e eu acho que os pais tiveram que ir para dentro de casa, cozinhar para seus filhos e brincar com seus filhos, e isso eu acho que foi uma coisa positiva. Então, ali o início da adolescência, 10, 11, 12, não acho que tenha tanto esse impacto, né, de ter que ficar confinado dentro de casa. Agora, o momento de ir para a rua, começar a ir para as festinhas, de começar a circular no grupo, porque o que é? Enquanto você é criança, o que o seu pai e sua mãe falou, seu núcleo familiar, é a única coisa que você conhece. Essa é a tua estrutura. A adolescência é justo o momento da gente ir para fora. Né? Para começar a ter autonomia, independência e poder buscar outras referências. Eu vou dormir na casa das amigas, a gente fica tagarelando até de noite. Aí eu percebo como é que é a dinâmica da família da minha amiga. Aí elas vêm e falam assim: a mãe da fulana é melhor, eu quero ser filha dela, né? E a gente ouve essas coisas. E eles não tiveram isso.
Né? Eles não tiveram essa vivência. As minhas próprias filhas, elas ia ser o momento de começar a ir pra balada, ia começar a dar o primeiro beijo e não deram, né? Isso não aconteceu. Então, atrasou um pouco esse desenvolvimento. Então, existe, e com certeza, emocionalmente, viver todas aquelas mortes. Muitos perderam familiares, perderam até pai, mãe. E o medo, né? Ai, A as tensão proteções, a do máscara. Viver no medo, né? No clima de medo. Clima de medo. Eles viveram isso, né? Sim. Então, a gente está na consequência do pós-traumático aí, da pandemia. A gente pode dizer que essa geração, digamos que tão vulnerável, assim, emocionalmente, pode ser uma consequência da pandemia? Essa já existia antes da pandemia, Já sabe? existia Um alto antes. índice de ansiedade, depressão entre os jovens, vinha crescendo. Mas claro que a pandemia intensificou. Não é uma coisa que surgiu na pandemia, né? Não é. Mas se intensificou. Sim. Em todas as faixas etárias, mas muito nos adolescentes, né? Muito, muito, muito. Sim. Não sei se você observou, se você conseguiu ver as cartas para Adeline. Claro, As algumas cartas, eu vi, conseguiu? sim. Muito bonitinhas. E você sente que ela pode entrar dentro da realidade das famílias, até para tirar as crianças, né, as adolescentes da tela, para trazer esse vínculo? Sente como realmente assim prático pode ser utilizado, ou você acha que é muito longe da realidade? Tipo, a maioria é tanta tela, é tanto isso, tanto aquilo, vai ficar lá e ninguém vai conseguir fazer ali a dinâmica. Eu acredito que a gente pode usar as cartinhas, sim, e até de uma forma meio ritualística, sabe? Meio como um ritual. Como se tem o ritual lá para... Sei lá, muitas famílias têm um final do dia de fazer o agradecimento a alguma coisa, ou fazer uma oração antes de dormir. Eu acho que as cartas podem ser usadas, assim, num momento de ritual. Não precisa ser todo dia, pode ser um dia da semana, né? Ou depois, sei lá, que veio da igreja. Não sei. A família encontra... Por quê? Porque as famílias estão precisando desse momento junto. Né? E o que eu oriento é pelo menos no consultório é pelo menos uma refeição, né? 1, 2 refeições na semana de todo mundo junto, ir para a cozinha, cozinhar junto. E eu vejo as cartas nesse sentido. Ela podia participar de um momento em família, né? Fazer parte do momento em família, para quem não tem, né? Não tem algo religioso, entendeu? Porque tem pessoas que têm, né? Sentam para ler a Bíblia, sei lá. Mas eu vejo as cartinhas, e por quê? Para abrir espaço para a conversa. Para a conversa. Exatamente isso. Eu vejo assim que existe uma frase, né, que muitas educadoras falam, né? Você se atém a responder para a criança somente aquilo que ela perguntar, ou para o adolescente. Mas eu venho observando, e até na minha própria história, na história, né, dos meus filhos, que muitas vezes a criança, o adolescente, não consegue elaborar questões. Tem a falta, tem a dúvida, mas não sabe como perguntar. E aí, né, eu criei as cartinhas justamente para trazer repertório para as conversas de assuntos, né, de temas importantes para essa fase que eles estão vivendo. Repertório tanto para a criança saber como perguntar, quanto para a mãe saber como trazer essa mensagem, né? Tem até as perguntas ali para a mãe falar um pouquinho dela também, para trazer esse relembrar, porque a gente esquece, se a gente não reconta a nossa história, como você fez, como eu faço também, a gente esquece da nossa história, né? E como é importante. Então, as perguntas é para esse relembrar, assim. E eu recebi outro dia um depoimento de uma mãe falando, tô com medo. Eu recebi as cartas, eu abri o livrinho e tem perguntas para a mãe. Eu tô com medo. Porque elas não sabem o que responder. Mas aí é que tá, você não precisa, eu gosto de dizer assim, você não precisa saber o que responder. Você pode dizer, olha, né, se você se depara num momento assim, olha, a mamãe não sabe agora, eu vou ter que pensar para depois poder te responder. E a criança, a demanda dela é rapidinha, é pontual, né? E o adolescente, ele pode até querer, eles estão muito mais na frente do que a gente. Muito mais. As cartinhas são sutis, elas não são, né, perguntas cabeludas, porque eu tenho um guia que eu fiz eu acho que eu mandei para você
você, né? O Guia de Intimidades, Conversas Poderosas, eu não mandei? Eu vou mandar, então. Que é um guia que eu fiz para cada fase da adolescência, é um e-book digital. E eu separei 10 perguntas para a fase inicial, para a fase intermediária e para a fase final. E eu falo com detalhes todas as dúvidas que eu atendo no consultório. Então, como que faz higiene, falo da anatomia. E o último, eu falo do ato sexual, falo né, as 4 etapas do ato sexual, o que é o orgasmo, enfim, várias coisas próprias para cada idade. Então, e aí eu digo que são as perguntas. Você está preparada para as perguntas cabeludas, né? Então, não, eu acho que a gente precisa criar esses espaços. E os pais não precisam ter medo, porque se você não sabe responder, não tem problema. Você não precisa ter todas as respostas. E para o adolescente, ele vai buscar. Ele vai buscar em algum lugar. E aí é muito pior que não seja com você. Essa mensagem que eu gosto de transmitir, né? Ele precisa confiar em você, que é a mãe, confiar em você, que é o pai. Às vezes os pais dizem, né? Eles vão no consultório junto e falam assim... eu atendi até há pouco tempo uma menina que ela... vê pornografia, né? E os pais descobriram. E aí, quando a gente estava conversando, e ela ficou muito chateada com o pai, porque o pai julgou ela. Isso não é coisa de menina, e não sei o quê. Eu falei, não, olha só, é coisa de menina sim. Menina também tem curiosidade, né? A gente tem que orientar em que momento que vai ter a curiosidade, aonde que vai ver. E aí eu falo, não, mas essas conversas é com a mãe. Tá, tudo bem. A gente sabe que a tendência das meninas é falar com as mães e que a tendência dos meninos é falar com os pais. Mas tem muitos pais que não se sentem à vontade, né? E aí tá tudo bem. Se não fala com o pai, se não fala com a mãe, então vai procurar o especialista. Vai procurar alguém que possa falar, que você confie, né? Não deixa pra internet. Eu gosto de falar assim, se você não falar, o Google vai falar. E vai falar da pior forma. Da pior forma. De forma distorcida, através de imagens distorcidas. Sem contar o Discord, os amigos virtuais, né? Só piora, na verdade. Só vai ser pior. Só. E aí, vulnerável, né? Para aliciamento, para abuso. Exploração, bater foto, nudes, nossa. Aí eles fazem sem os pais saberem. Eu vejo assim que... né, 2 coisas. A tecnologia ela veio de forma muito acelerada por conta da pandemia, com uma abertura muito grande ali, né, dos apps, das redes sociais, que diretamente para os adolescentes que não sabem, né, como a gente falou, eles não conseguem elaborar e eles não conseguem prever danos, riscos, consequências. E os pais meio que alheios, desatualizados, desinteressados em saber o que eles estão acessando. Então, assim, eu vejo como uma chamada urgente, assim, tanto o teu trabalho como o meu, como tantas outras colegas profissionais, para estar fazendo essa chamada urgente das mães, dos pais, das famílias, para que eles possam se atentar ao que o adolescente está fazendo na internet, né? Porque é uma realidade. Dá para esperar? Bom, está acontecendo aí uma série de leis proibindo, fazendo, digamos que uma filtragem um pouco maior, mas, assim, os danos, eles estão muito grandes, né, nessa geração. Né? Além de todos os crimes que estão acontecendo, assim, os pais precisam se atentar. Eu vejo, por exemplo, na minha casa, que eu fui tomando várias consciências com o tempo, porque às vezes era meio, TikTokzinho ali na pandemia, a minha filha nunca teve, né? Mas a gente baixou para fazer dancinha, até para ter essa intimidade, essa brincadeira juntos, e aí de repente, daqui a pouco, a gente não tinha bem uma noção dos danos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí, com o tempo, com as notícias, com tudo que vinha sendo relatado, é que a gente começa, opa, peraí, isso aqui não. Então, assim, é importante estar trazendo essas informações, né, para fazer essa chamada, assim, né, das mães, dos pais, das famílias, né. O que eu vejo é que os pais têm uma certa resistência de aprender a tecnologia, sabe? E aí...
o adolescente que é mais esperto, ele acaba passando a perna nos pais, né? Então, eu acho que a gente precisa vencer essa resistência. Porque, olha, eu tenho cabelo branco e eu não sabia o que era um destaque do Instagram, não sabia para que servia. Eu digitava assim, minhas filhas falavam, mãe, vai denunciar a sua idade. E agora eu já digito assim, né? Então, a gente precisa estimular os pais a aprender mesmo as regras das redes, a dar o limite. E agora, com a lei, eles vão ser responsabilizados. Agora, não dá mais para dizer, eu não entendo disso. Não dá, porque existe lei agora, né? Então, que dá as obrigações das plataformas, os deveres das plataformas, mas a responsabilidade que os pais têm. E até os 16 anos... qualquer rede de menores de 16 anos tem que estar linkado com um dos pais, né? Então, você é responsável nas redes agora. Não dá mais para dizer que não tem mais responsabilidade, porque antes, né, você deixava, o filho ia lá, pegava o seu celular, mentia a sua idade. Não, agora alguém vai ter que responder por isso, né? Responder pelo que está fazendo. E é muito triste, porque esse grupo de WhatsApp, por exemplo, que manda fotos das meninas, né? É muito triste essa realidade. Agora, não dá mais para o grupo de mães dizer, não, mas isso é brincadeira de jovem. Não, você também vai ser responsabilizado pelas coisas que o seu filho está falando no WhatsApp ou está postando, né? Então, eu acho que é muito importante. Eu não acho que a gente tenha que ficar... lendo o WhatsApp dos filhos, porque para mim era um correspondente ao ler o nosso diário, quando a gente escrevia um diário, né? Eu tinha diário. Mas é assim, você tem que saber como monitorar o celular do seu filho. Você tem que dar o limite de quantas horas no TikTok. Tem que ser no mínimo. No mínimo no mínimo não, é no máximo 90 minutos, né? 1h30. Não pode ser mais do que isso por dia de TikTok. Então, a gente tem que ter clareza dos limites que se dá. O ideal até, pelo menos lá em casa, a gente fez ela escolher uma rede social. Ela escolheu o Instagram. TikTok a gente proibiu, né? Melhor. Mas, ainda assim, eu vejo como excesso, sabe? Isso porque eu venho buscando outras alternativas. A gente faz aula de cerâmica juntas já há 3 anos, aula de artes, né? E mesmo assim a gente vê que a rede social, principalmente o WhatsApp com as amigas, elas estão o tempo todo ali, elas querem contar tudo, né? Então, assim, o quanto é desafiador e o quanto os pais precisam estar buscando alternativas e se esforçando para isso mesmo, né? Não, mas a relação no grupo do WhatsApp e falar com as amigas, isso é positivo, isso não é ruim, né? Meu era a época do telefone de bolinha, meu pai pôs cadeado, assim, porque a gente ficava a tarde inteira fofocando, né? Não bastava só na escola. Então, isso não é o problema. O problema é a rede rápida mesmo que você passa, assim, porque você está estimulando o teu cérebro o tempo todo e tá com aquela sensação da dopamina, do bem, é bom, né? E você já viu a rapidez? Às vezes eu sento do lado delas para ver. Cara, o meu cérebro não dá conta do que apareceu. Elas já estão passando. Como é que consegue isso? Eu fico pensando, né? Então, é um estímulo muito rápido. E aí, eles não conseguem lidar com o tédio depois. Eu não tenho nada para fazer. Mas que bom! Aproveita para relaxar. Olha para o céu, contempla, escuta os passarinhos. Eles perderam a observação da natureza, o contato, e nós somos animais. Querendo ou não, nós somos animais. A gente precisa da natureza. A gente viu o quanto foi ruim ficar confinado dentro de casa, né? As pessoas saíram Eu acho que isso tem muito a ver também, sabe? Com a gente ficar construindo prédio, confinando as crianças em paredes, né? Em não ter mais quintal, não poder correr, não poder brincar. E eu acho que a saída para os jovens é o esporte, é a música, é o teatro, é essa criatividade que ele tem, sabe? A gente devia proporcionar mais espaços. E quando eu tô com a população mais carente, eu acho que a gente devia ter mais oportunidades de jovem aprendiz. Né? Porque aí ele começa a ter senso de responsabilidade, começa a ter o próprio dinheiro, pode contribuir em casa. Nossa, ia melhorar muito essa geração.
Sim, né? precisa ter um olhar, né, maior para o jovem, para o adolescente, né? A sociedade precisa se atentar despertar, mais, vamos dizer. porque, na verdade, eu acho que seria, de certa forma, a última possibilidade, né, de fazer um ser humano com, digamos que com mais dignidade ou com mais resolução na própria vida, né? Eu gosto de falar assim, de se tornar um adulto bacana, eu gosto de brincar. Isso, um ser humano Vamos melhor, né? preparar adultos bacanas para o futuro, né? Uhum. E você vê a adolescência, que geralmente o que principalmente assim eu observo, por exemplo, já tive relatos das mães comprarem um livro e a filha não querer saber, porque de repente já está ali com 12, 13 anos e ela não quer nem saber, e ela não quer falar sobre esse assunto, ela tem dificuldade de, né, tipo, ela não conversa sobre isso. E eu observo que existe um elo, assim, sabe, um afastamento, principalmente nessa fase do iniciozinho da adolescência. Eu vejo que depois eu acho que elas voltam um pouquinho, se tiver um bom manejo também dos pais, né? Acredito. O que fazer para não acontecer isso, assim? Eu observo que é como se a gente tivesse uma janela, vê se você concorda comigo. Uma janela de oportunidade entre 9 e 11 anos, dependendo da maturidade de cada criança e da realidade sociocultural dela, né? Entre os 9 e 11 anos é a maior mudança comportamental, emocional, onde ela vai abrindo o olhar para que está fora. Porque como você falou, antes ela está muito na família, os exemplos ali, e ela começa a abrir o olhar para quem está fora, né? E eu vejo como para os pais estarem atentos a essas mudanças e também mudarem o jeito de abordar esse pré-adolescente, né? Esse adolescente ali. Porque não é mais uma criança que tem que mandar escovar o dente, agora vai tomar banho, senta aqui para comer. É outras demandas, né, emocionais ali, que eu acho que precisa os pais estarem atentos exatamente nessa fase entre, na minha opinião, 9 e 11 anos, porque se... Aí eu costumo falar também que os assuntos não falados dentro de casa, a criança vê como um assunto proibido, um assunto tabu. Eu posso falar, sei lá, de sexualidade na rua, mas aqui dentro não. Porque nunca foi abordado. Então, tipo, você concorda que é nessa fase que mais é vulnerável para essa relação entre família e adolescente? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. É assim, que idade seria ideal para a leitura do livro? Não até para a leitura do livro, mas eu observo que, por exemplo, se eu deixo para dar o livro com 12 anos, pode ser tarde. Se eu deixo para falar sobre alguma, por exemplo, de menstruação, depois que ela menstrua, eu já criei um espaço. Sabe? Ela já não vai confiar em mim, porque... Ou se eu deixo para falar sobre amizade, que seja sobre namoro, depois eu não preparei o terreno antes. Então, para esse adolescente, é como se ali fosse um assunto proibido. Porque a mãe já não trouxe nada disso. A mãe ainda está me tratando como criança. Ainda está mandando escovar o dente, tomar banho, comer, como se fosse criança. Mas eu não sou mais criança na cabeça, né? Opa! Tipo, eu não sou mais criança ali na cabeça dessa criança que está em transição, já tenho muita coisa acontecendo ali, e a mãe ainda está tratando como criança, né? Como que você vê, assim, especialmente, que eu digo, na relação de intimidade, de confiança entre a criança e os pais? Mas, Berenice, falta comunicação. Esse é um dos meus trabalhos, assim, é estabelecer a comunicação. E muitos pais não têm a comunicação. Porque a gente não dá pra gente adiantar um assunto se o adolescente não tá pronto para aquele assunto. Então, você precisa esperar a demanda. Porque tem mães, às vezes, que na ansiedade delas acabam querendo falar de tudo, vamos dizer, né? E acaba até antecipando assuntos que não deveria, porque o filho não tá amadurecido para aquilo ali, a filha. Então, a demanda precisa vir do adolescente, a curiosidade precisa vir dele. O que eu vejo é que não existe comunicação. Não se fala desses assuntos.
Eu acho que o nosso papel é esse. É estimular que se fale. É ensinar como falar. E aí é onde entra as cartinhas. Tá, você não sabe como falar, mas aqui você tem uma ferramenta que você pode abrir um espaço. Ah, não quero saber do livro, até porque muitos adolescentes não têm hábito de leitura. Eu tenho lá no meu Instagram uma lista de livros para estimular a leitura e eu sempre faço isso em toda consulta. O que você gosta de ler? O que você já tem? Ah, não gosto de nada. Assim, duvido. O que você já escolheu para ler? O que você já leu? Que gênero? Eles nem sabem. Por quê? Porque a gente não tem essa cultura da leitura, né? E desenvolve muitas coisas. A fantasia, o despertar para a sexualidade nasce de contos eróticos, entende? Romances, né? E tem uma infinidade de literatura para isso que a gente pode usar. Então, eu diria que, às vezes, é porque tem preguiça de ler, não é por causa do assunto, né? Então, primeiro a gente tem que ver, tem esse hábito da leitura? Ah, não quer ler agora? Tudo bem. Mas eu vou deixar ele aqui, a hora que você quiser, ele tá aqui para você ler. E em algum momento ela vai ler. Sim. É a mesma coisa. Eu quando minhas filhas chegaram nessa idade, eu comprei um gel, um aquagel lá, né? Que é um gel lubrificante à base de água. E elas olharam e falaram, mas o que é isso aqui, mãe? Eu falei, isso daqui é algo para você usar para facilitar. Foi como eu busquei entrar no assunto. Facilitar você conhecer o seu próprio corpo. Quando você estiver interessada nesse assunto, é só vir me procurar, a gente pode conversar mais. Aí, não querendo saber disso, bebê. Não, tudo bem, tá tudo certo. Eu só quis dizer que eu tô aqui pra gente conversar sobre esse assunto. E é muito legal, foi muito legal, porque à medida que elas foram desenvolvendo, a gente conversa de tudo, né? E elas percebem a diferença que as outras mães... Mãe, as nossas amigas não falam disso com as mães dela. Elas não podem falar, a mãe não aceita. Não é triste? Eu fico pensando, é super prazeroso para mim conseguir ouvir as histórias, saber que elas confiam em mim, que elas vêm perguntar para mim o que podem fazer. Então, esse é o nosso papel, facilitar essa comunicação e ajudar as mães nesse processo, porque as mães foram de uma geração que não se falava disso. Então, não dá nem para julgá-las, né? Porque realmente eu não sei como fazer. E elas nem tinham ferramentas, né? Por exemplo, né? As nossas mães com a gente, elas nem tinham onde buscar, na verdade. Agora, essa geração de mães, tá aí, tem um repertório grande, né? Basta se abrir um pouquinho e se interessar, estudar, ler, conversar, buscar profissionais para realmente estar interessada na vida da filha, né? Mas muitas vezes elas não querem mexer no que vai doer nelas, né? Claro. É como a gente abriu o podcast aqui. Isso. A gente sabe o quanto é doloroso mexer nessas questões. Então, será que eu quero isso nesse momento? Ou eu prefiro deixar passar, já vivi todos esses anos assim, né? Então, tem que ter essa abertura. Tem que ter essa abertura e pensar que é por bem da sua filha também, né? É para você, mas eu gosto de dizer assim, a gente consegue quebrar o padrão, né? Para as próximas gerações. Isso. Eu acho que isso é um motivador para as mães, eu vejo dessa forma, né? Imagina que você pode... O que você está fazendo hoje, a coragem que você está tendo hoje de tocar nesse assunto vai facilitar não só suas filhas, mas suas netas, suas bisnetas e, sei lá, mais 7 gerações para frente. Sim, e eu acho que isso é que deve dar coragem, né? Provavelmente também é o que mais te deu coragem. E é o que mais me dá coragem, de olhar para mim, para minha história, ultrapassar meus limites, tal. Peraí, eu não quero que tudo isso de dor continue com os meus filhos. Né? Então, acho que é isso aí. E com os filhos das outras mães, né? Isso, exato. Porque está acontecendo, é uma realidade no nosso país, em todo mundo, né? E a gente precisa ter mais pessoas corajosas para a gente vencer esse desafio. Né? É uma mudança cultural que a gente está precisando, né? É uma mudança cultural. É isso aí. Eu acho que a gente, então... Falamos muito. Falamos muito. Mas foi um prazer e eu gostaria que você autografasse o meu livro, por favor.
E foi um prazer também conversar com você, conhecer você, assim, foi muito enriquecedor, né? Eu tinha trazido que seria um ensino-aprendizagem e foi, assim, nossa, aprendi muito, muito bom te ouvir. Que bom. E foi uma honra. Fico muito grata. Eu também gostei muito de te Uhum. conhecer. Acho que você transmite uma leveza, sabe, na sua forma de falar. Me senti bastante acolhida e gostei de poder contribuir, né, com esse tema que Aham. é tão poderoso Sim, assim para as sim, mulheres, né? isso mesmo. Muito obrigada, muito feliz. Gratidão. E até o nosso próximo, então, episódio do podcast Berenice Disse, a Jornada Feminina.